Você está enganada, April. Estou? Por que estou enganada? Porque aquele homem é louco. Ele é totalmente louco. Você sabe qual é a definição de loucura? Não! Você sabe? Sei, é a incapacidade de se relacionar com outro ser humano. É a incapacidade de amar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar agora o terceiro episódio do nosso podcast, Devaneios de uma Psicóloga. Olá, Gui, boa noite. Não sei o tema. Oi, Dani, Saberia? boa noite. Você já errou, que hoje é o quarto episódio. Eu não falei que era quarto? Você falou terceiro. Ah, é isso aí. Aqui a gente tá muito antecipado, a gente tá gravando com muita antecedência as coisas. Mas, dito tudo isso, não importa, porque quem trouxe o tema hoje fui eu. E o que é melhor de tudo, porque é um ótimo tema. Nossa, eu tô ansiosa. Eu vou chutar por cima, assim, e a gente discorre melhor sobre tudo. Não sei lá como vai rolar, mas na verdade é um tema só que ele pode ser dividido em subtemas. Ou pelo menos a ideia é que ele seja dividido, né? Então, na verdade, o que eu queria falar sobre hoje são... Pegando em relação ao que você tem postado, falado muito, então você falou das fases do luto, a gente tem falado de ansiedade e tudo mais, eu acho que tem bastante ligação e é uma coisa que dá para falar bastante sobre, que são os estágios da loucura. Eu consumi um conteúdo esses dias que falava sobre isso e eu achei legal porque, assim, ele fazia uma correlação ao momento atual, de pandemia, política e tal, mas é uma coisa que dá para ser aplicada a um pouco de tudo. Então, para a gente não ficar preso só em alguma coisa, vou falar o que ele diz dos 5 estados e a gente troca um pouco de papel hoje. Você puxa para você aí e vamos ver no que dá. Então, assim, os cinco estágios da loucura, ele começa falando pelo estágio da negação, né? Onde você nega os fatos que estão acontecendo, seja ele qualquer coisa que você for aplicar, tá? Então, desde a pandemia até algum problema familiar, enfim. O segundo estágio seria a negação das responsabilidades que você tem, seja afetando diretamente o que está acontecendo ou indiretamente, né? Talvez como sociedade. Depois, a subestimar a ameaça, né? Onde você acha que não é nada tão perigoso, as coisas não vão tanto assim, ou você acaba fazendo até comparações esdrúxulas, né? Fazendo agora, tipo, as pessoas morrem engasgadas e morrem mais engasgadas do que de corona, enfim, essas coisas. O quarto estágio seria o ataque às soluções ou às pessoas que se propõem a solucionar aquilo de modo racional e científico, né, muitas vezes. E por último, diz que chama de é tarde demais, onde você já passou de todas as partes que você poderia ter tido alguma ação para melhorar, para ajudar, e você chega no ponto que você simplesmente desiste e diz, bom, agora eu não posso fazer mais nada, fazer o quê? Já aconteceu tudo isso e, enfim, é mitigar acontecimentos, sei lá, tanto faz. E aí, no que eu vi disso, falando sobre isso, ele propunha um último item que isso vale, acho que para todos os outros que a gente falou, aceitação. Ele não entra oficialmente nisso, mas ele propunha colocar a aceitação do que está acontecendo, né, e de tudo isso, todos os outros estágios que a gente passou para implementar isso também, né, que seria um modo que eu acho que acaba sempre nisso tudo, né, na aceitação. Enfim, eu acho que eu queria trazer esse debate hoje, eu achei ele bem interessante, porque ele não aborda não só a psicologia como
como tema central, mas apesar de ser a maioria das pessoas tratarem isso como apenas ciência, a psicologia, na verdade, eu acho que seria o batalhão de frente aí nesse assunto. Uhum. Então, e aí você traz a pandemia. Não, na verdade, eu queria... a gente vai acabar, eu acho, falando da pandemia mesmo, porque não tem como, mas mesmo que isso se aplique a qualquer outra coisa, porque, na verdade, é sempre assim, né? A gente passa realmente... A gente, né? Os negacionistas, no caso onde isso mais se aplica, passam sempre por isso em qualquer assunto que seja, né? É que a pandemia agora tem evidência, mas isso rolou para outras coisas também, né? Uhum, rolou muito. Você sabe que eu não sabia desse tema, mas ontem houve o post, né, de doença mental que é diferente de falta de caráter, porque acho que isso é muito importante da gente começar focando, porque as pessoas trazem esse sinônimo e é até uma ofensa para o doente mental, né? A doença mental ela engloba muitas coisas. E aí, querendo ou não, a doença mental virou um sinônimo de loucura, mas o que é a loucura? Então, acho que quando eu li o post, eu li com mais calma hoje, né? E eu achei que encaixava muito. Eu estava em dúvida, para falar a verdade, sobre o tema. Eu tô desde a semana passada com ele. Cheguei a procurar outras coisas para se falar, para a gente conversar, mas depois do post eu falei, acho que tem que ser isso, porque condiz muito, pegando o gancho do seu post, do que você falou, né? Condiz muito o modo ofensivo que as pessoas utilizam para falar de alguma pessoa colocando deficiência intelectual. Entre o fato dela em si, do que ela pode discorrer numa pessoa, e só a pessoa só que falta caráter, ou uma pessoa estúpida. Porque acaba estando tudo um pouco atrelado, né? A parte do negacionismo está muito atrelada à estupidez, à falta de caráter, à falta de empatia, e nem um pouco correlato com problemas psicológicos, psiquiátricos, mentais, e deficiências, né, que possam ter. Uhum. E aí tá relacionado com a imprudência também, que a gente já falou em outro podcast, né? Porque o negacionismo, ele traz ali uma rigidez se a gente falar na psicologia, uma rigidez do ego ali, e aí ele não abrange as outras partes da psique que a gente tem, do nosso sistema psicológico, a gente pode falar mais disso daqui a pouco, e aí traz essa rigidez tão grande que se torna imprudente, né? Porque aí você nega, você foca só no eu, e aí quem é o louco? O louco é aquele que tem a empatia, o altruísmo, a alteridade, ou é aquele que só foca no próprio eu? Então, primeiro a gente já começa com aí Foucault, né? Filosofia, o que é a loucura e todo aquele livrinho bem fininho que ele tem, porque a loucura ela é um conceito subjetivo, né? Então, louco sempre são os outros, ou só os loucos sabem, todas essas coisas, né? Então, assim, a gente não aceita muito a loucura em nós, porque foi disseminado pra gente desde muito jovem que ser louco é um problema. Agora, a loucura é um conceito subjetivo. Quando a gente vê pela ótica da psicologia, né, o que seria essa loucura? Dentro desse sistema psíquico, então a gente não consegue mensurar, né, Gui? A gente não tem uma ressonância magnética que demonstre esse sistema psicológico. O Freud trabalhou muito para isso, né, para tentar explicar, então fica no imaginário. Por isso que o Divertidamente ele é tão legal, porque ele acaba fazendo esse papel. Então, dentro desse sistema, a gente fala, dentro da psicologia, que tem vários subsistemas, tem vários bonequinhos, eu vou chamar de bonequinhos. E a ideia é que eles funcionem como um exército ali, uma grande empresa. Uma grande empresa. E aí a gente tem o ego, que ele seria como um CEO ou um segurança do que entra e do que sai. E aí esse ego, ele consegue fazer essa ponte, vê se vai ficando claro, você vai me falando, tá? Ele consegue fazer essa ponte entre o mundo externo e o mundo interno. Só que o mundo interno não é só aquela empresa, aquele escritório. Na verdade, aquilo é só uma filial. Existe um mundo gigantesco que a gente chama de inconsciente, que é o inconsciente que todo mundo fala, né? Ixi, foi inconsciente, eu falei o negócio foi inconsciente. Mas no fundo, quase ninguém sabe o que é o inconsciente. E o inconsciente, ele é um oceano gigantesco perto de uma ilha muito pequenininha, que é o nosso consciente, que é a nossa psique. Então, muitas vezes, na psicologia, a gente diz que as pessoas elas associam a loucura quando a pessoa mergulha naquele inconsciente.
né? E o que caracteriza um transtorno psiquiátrico, por exemplo? Porque você, amigo, qualquer pessoa, conscientemente a gente pode acessar. Então, às vezes, numa meditação, nos sonhos, nas fantasias, né? Quando a gente vê uma obra de arte, a gente acessa esse inconsciente. A ideia é que a gente mergulhe, né? Seja uma opção a gente mergulhar nesse inconsciente num processo de autoconhecimento, por exemplo. A gente fala que se caracteriza um transtorno psiquiátrico quando esse inconsciente, né, esse universo ali que todo mundo tem, ele ultrapassa as barreiras do ego. Quem é o ego que eu falei? É o segurança da psique, né? Então, muitas vezes, esse cara que ele é muito rígido, muito estruturado ali, ele não aceita olhar para esse mundo da fantasia, ele não gosta da poesia, ele não gosta da arte, ele é muito tradicional, seja o que for, ele pode ser acometido por esse inconsciente, porque ele vem com muita força. E aí a gente fala que é a loucura, né? Essa loucura, em muitas aspas, que é o transtorno psiquiátrico. Então, esse cara tem uma questão intelectual, uma questão de transtorno psiquiátrico, psicológico, quando o inconsciente dele invade sem permissão essa consciência. Aí ele fica o quê? Refém desse inconsciente. Então, a gente sempre fala assim na psicologia, né? A gente tem que pegar o trem para a estação da loucura. Então, todos os dias, pelo menos um pouquinho do dia, a gente pega, só que a gente tem que ter a passagem de volta. Qual que é a grande diferença? As pessoas que têm esse transtorno pegam o ingresso ali, pegam a passagem, vai só para a loucura e não volta nunca mais. Então, a ideia... Eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Eu falo assim, olha, nos primeiros dias, nas primeiras vezes que a gente se encontra, falo, aqui é uma passagem de trem, uma estação de trem onde a gente vai para a loucura. A grande questão é que eu tô aqui de olho no relógio. Faltando 5 minutos a gente volta, senão a gente vai psicotizar, que é a psicose. Que aí é sinônimo de loucura, entre muitas aspas, dentro da medicina, da psicologia e tudo mais. Mas aí, para trazer mais fogo na nossa discussão, ficou um pouco... há um contraponto, né? Porque hoje, muitas vezes, a loucura ela é vista como essa rigidez, não mais aquela loucura antiga, na época da Anísio da Silveira, ou naquela época, né? Não é mais. Agora, louco são as pessoas tradicionais. Enfim, o conceito é muito subjetivo de loucura. A loucura não é mais o cara que mergulha no inconsciente, ou aqueles artistas, né? Que existiam muito antigamente, ainda existem alguns. O louco é aquele cara que, enfim, que não tem caráter. É isso que eu quero dizer. Realmente, o avanço do tempo traz essa diferenciação, né? O louco que a gente está se referindo agora, o que você falou, no sentido da loucura, geralmente era aquela pessoa que saía da casinha e tal, que por muito tempo, falando de um modo bem geral, foi utilizado assim, não seja louco, não faça isso é coisa de louco, para manter as pessoas num padrão comportamental e elas não questionarem, elas não trazerem questões mais amplas, mais discutíveis, questões filosóficas principalmente também, né? Com o passar do tempo, tanto que a expressão, né, de sou um louco do bem, tu tem que ter um pouco de loucura na sua vida, é mais nesse sentido, de você sair de uma normalidade e contestar atos, seja quais atos que forem. Lógico que aí o avanço disso tudo, você tem o paralelo, né, que eu acho que eu comentei na sua postagem, de a gente utilizar termos de deficiência intelectual de um modo ofensivo, né? Foi muito comum, porque nunca foi um debate que se existiu, até por causa do tipo de estudo que existia ao longo dos anos, né? Para a época, quando a gente estava crescendo, né? Quando a gente era adolescente, estava na escola, você tinha pouca informação sobre isso e as coisas eram tratadas de um modo muito chulo, né? De um modo muito básico, sem nenhum tipo de aprofundamento. O maior exemplo, acho que pode existir, é a questão do autismo. O autismo, alguns anos atrás, não são muitos anos atrás, poucos anos atrás, era tratado como uma doença... Gente, uma criança com autismo, uma pessoa com autismo, ela não pode ter uma vida normal. Ela não vai ter uma vida normal. Ela vai passar o resto da vida precisando de alguém com ela. Lógico, você tem vários níveis de autismo, assim como você tem vários outros níveis de uma síndrome de Down, alguma coisa, mas o passar do tempo e os estudos mostraram que pessoas com certos níveis conseguem ter uma vida normal, que não precisam estar sempre
supervisão de alguém, mas, ao mesmo tempo disso tudo, a gente tem o que eu entendo que seja aquela loucura que não tem questões sinápticas. Ela não tem nenhum tipo de química cerebral para afetar o cérebro, ela não falta alguma coisa na concepção estrutural da pessoa. É aquela loucura que a pessoa desenvolve, às vezes, por acontecimentos da vida ali, por experiências. Exatamente. E acho que seria a minha primeira vontade agora é um pouco focar, de entender um pouco isso, como isso pode acontecer. Porque, assim, vou pegar, por exemplo, o negócio que o homem não foi para a Lua. As pessoas têm essa fixação há muitos anos já fugiu a expressão agora, teoria de conspiração. As pessoas têm teorias das conspirações e isso vem ao longo da história, mas essa, principalmente, é uma coisa, voltou bastante forte agora, mas sempre existiu ao longo do tempo. Elas simplesmente decidem isso e formam toda uma vida, todo um pensamento nisso, né? Então aí você vai ramificando para, eu não acredito em vacina, o homem não foi para a Lua, o racismo essa semana, né, nos últimos dias está muito forte, então o racismo não existe, enfim. De onde sai isso? Porque, assim, algumas a gente consegue entender quais são as motivações e o que acontece. Outras, às vezes, não tem nenhum tipo de acontecimento para desaflorar tudo isso, a pessoa simplesmente acha. E não deixa de ser um tipo de loucura. Comportamentalmente, psicologicamente falando, de onde isso sai? Sim. Especificamente desse caso, né? Porque aí a gente não sai do primeiro estágio, que é o negacionismo. Às vezes não, né? Ou às vezes até sai, né? Não escutei, Dani, desculpa. Dessa linha de pensamento do negacionismo, né? Às vezes até sai, pode chegar até o último estágio, que é a questão da imprudência que a gente já falou, né? Sim. Pensar nesses casos específicos. Aí eu não... quando a gente fala de loucura e tudo mais, eu não vou falar do transtorno psiquiátrico, enfim, porque eu ainda acredito e vejo, né, que são pessoas, na verdade, tem mais questão com caráter também, eu imagino. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes elas precisam contrapor. Hoje em dia tem o transtorno desafiador opositor, né? Ele entrou no CID recentemente, que é um tipo de transtorno também de pessoas que precisam opor a outra o tempo todo, né? Ela nunca vai concordar porque ela sente esse prazer. Tem uma série, inclusive é de um sofrimento psicológico, ela não faz aquilo de propósito, ela sofre de um transtorno. Então pode se enquadrar nisso daí também. Mas eu vejo que essa galera que estava falando contra a vacina, ou da terra é plana, ou do racismo e tudo mais, para mim é uma questão de militância de uma galera que muitas vezes não teve as oportunidades de estudar, ou de entender, ou de pertencer a algum grupo que estudava aquele tipo de coisa. Então, ela precisa se manifestar. Também refere-se a um sofrimento psicológico muito grande. Ela quer aparecer de alguma forma. Então, assim, todas as pessoas têm dados científicos falando sobre o planeta Terra, por exemplo, que a Terra não é plana. Mas aquele cara, ele entra num grupo de pessoas onde todo mundo fala que não é. Baseado em quê? Baseado neles mesmos. Então, é mais uma característica psicológica do que... Não é nada científico, na verdade, não é mais. Não é nada científico, não tem nada que fale que a Terra é plana para esses caras. Mas eles precisam porque é um estágio ali, se a gente for falar no estágio de ciclo de vida, o cara parou na adolescência, que é aquele momento de rebeldia, de militância, de que eu preciso ir contra as ideias de superiores ou de outras pessoas. Então, quando a gente analisa psicologicamente, são pessoas, eu sei que dá muita raiva, né? Mas são pessoas de grande sofrimento que precisam aparecer de alguma forma. É muito comum você ver pessoas que não foram cuidadas pelos pais, que não foram bem criadas, assim, não teve afeto, não teve carinho, e aí quando crescem elas precisam se expressar de alguma forma. E muitas vezes ela só aparece numa coisa que se diz tão oposta a tudo que todo mundo está falando. E aí encontram grupos parecidos. E aí entram naqueles grupos. Então, não caracteriza, pode caracterizar um transtorno desafiador opositor, por exemplo, mas na maioria das vezes é mais uma questão de precisar aparecer, de precisar se manifestar contra, né? Eu já conheci pessoas assim, que às vezes até de uma religião e tudo mais, que precisam o tempo todo falar do comunismo da China, né, da vacina, e que as coisas estão chegando, baseado em quê? Baseado em uma raiva, porque eu conheço aquela pessoa,
o suficiente para entender o quanto ela tem um sofrimento por não ter terminado o ensino médio, por não ter vivido tais coisas. Então, ela descobriu ali uma oportunidade de ser tão parecido com o cara da ciência, só que da maneira dela. Isso acontece muito também. Você falou uma coisa interessante de encontrar outras pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Isso acaba gerando o que é conhecido como comportamento de manada, né? Onde o seu comportamento individual ele é totalmente diferente quando você está num grupo, principalmente quando você está com opiniões extremas e resolutas de coisas desse tipo, né? Então você acaba querendo ser mais expansivo de todas as formas possíveis, porque você se sente protegido dentro de um bando, certo? É isso? Sim, sim. Isso tem fator psicológico ou ele é simplesmente algo mais primal, que pode remeter à evolução humana? Creio que os dois. Acredito que tem muito a questão primal, muito, mas muito mesmo, e a questão psicológica que se diz respeito ao pertencimento de um grupo que também tem relação com o primal, né? Mas aí por isso que a gente fala que parece muito um adolescente, né? Às vezes um cara muito mais velho, porque aquela necessidade do adolescente de pertencer a algum grupo, de desenvolver a sua personalidade a partir do outro. Querendo ou não, a gente faz isso no ciclo da vida, né? Desenvolve a partir da experiência externa. Então, a pessoa, ela precisa ali daquele grupo. E tem muita relação, por isso que a gente pega muitos casos assim, né? Muita relação com a falta de afeto, falta de carinho familiar. Então, ela precisa de um grupo ali para ela se expressar, para reconhecer seus valores, para falar que ela tá certa, né? Muitas vezes o pai, a mãe, a avó, o cuidador não fez isso, então ela precisa ir. Então, creio que tem muita questão, principalmente primal e psicológica, no sentido de pertencimento e de reconhecimento. Sim, tem aquele documentário na Netflix da Terra plana, né? Que, na verdade, apesar de algumas pessoas terem virado o nariz para ela, ele tem uma abordagem muito mais crítica à ideia do terraplanismo, mas tendo um pouco desse aprofundamento. E eu acho que um dos tópicos que eles abordam lá é exatamente esse pertencimento a um grupo, né? Para mim ficou bem claro vendo o documentário. Mas aí tem uma questão que as pessoas trazem muito, principalmente hoje em dia, aplicando a meritocracia, ou coisas do gênero, que é assim, fulano conseguiu, por que que ele não consegue? Eu já vi isso assim acontecendo com pessoas próximas a mim, amigos de infância que cresceram do mesmo modo, nas mesmas condições, com famílias diferentes, mas o núcleo e os acontecimentos idênticos, e cada um seguiu por caminhos muito opostos. Óbvio que você tem outras coisas que interferem, mas o argumento de fulano conseguiu, da meritocracia, de se esforçar, ele é muito utilizado ainda. As pessoas acreditam muito nisso. E ele é balela. Pelo menos no meu entendimento, você aplicar uma meritocracia em coisas muito fora da realidade, em casos específicos, é injusto, tanto com o que não consegue quanto com o que consegue. Mas existe claramente essa diferenciação de pessoas, até por personalidades, eu imagino, mas que vão por caminhos opostos. Tem alguma coisa que explique isso, que consiga, pelo menos consiga derrubar esse argumento da meritocracia e de outras pessoas conseguem porque ele não? Nossa, eu preciso ser realista aqui, não tenho muita esperança. Eu acho que só se a pessoa conseguisse ter. A gente passa um processo de autoconhecimento para a gente sair de um polo para o outro e chegar na síntese ali, no meio. E aí, junguianamente falando, é o arquétipo da alteridade, da empatia, de você conseguir se colocar no lugar do outro e baixar a bola do ego. Acho que esse é a principal meta de um processo de autoconhecimento. É muito difícil alguém chegar, né? Por isso que a gente chama de processo, né? Não tem, é igual o processo de individuação, não tem um junguiano que fala tornar-se indivíduo, não, é um processo de individuação. Quando você chega ali, que você está ali bem maduro, você consegue minimamente se colocar no lugar do outro. Essa seria uma solução. Mas aí bota autoconhecimento nessa galera toda, porque enquanto não tem, a pessoa que nasceu,
A gente já falou disso, vou colocar o corona. A gente falou que ia chegar nessa hora. Enquanto as pessoas não veem... Chega, é o momento corona. Momento corona, vinheta. Enquanto as pessoas não veem uma outra pessoa doente, elas não acreditam. Então, se a pessoa nasceu num berço privilegiado ou uma outra que é completamente oposto, ela não consegue entender que muitas vezes o cara que nasceu num berço de ouro, ele realmente tem conhecimento ou, sei lá, tem um talento para tal coisa, assim como o cara que nasceu num berço de ouro acha que o amigo ali que nasceu super mal, num ambiente ali desestruturado, ele consegue, porque se eu conseguir, ele também consegue, porque é difícil se colocar no lugar do outro. Então, eu não sei se é uma questão psicológica, é uma questão mais neurológica ali, é cerebral, eu não consigo, eu não tenho essa possibilidade de me colocar no lugar do outro de maneira genuína, assim, prática, sabe? Então, talvez eu nunca vou entender, porque eu sempre vou tirar como base eu mesmo. Na hora que você falou é difícil se colocar no outro, eu estava pensando exatamente isso. Tem ligação com empatia, tudo isso? Tem alteridade e empatia, de você conseguir olhar o outro. Tem. Que a maioria não tem. Acho que, eu não sei, mas eu acho que no Oriente tem mais isso, eu não sei. Aqui no Ocidente a gente está numa cultura de olhar mais para si mesmo. Para a família, para proteger a sua família, sua galera. Eu não sei se essa pergunta tem resposta, mas eu realmente não faço ideia. É uma pergunta que eu nunca fiz, eu nunca tinha me posto a pensar sobre isso. Empatia é algo que se aprende ou algo que se tem, que já vem de você? Dizem que sim, que já vem das pessoas, né? Que é assim como a questão do cuidado, assim como a questão do cuidar, as criancinhas já têm isso, né? A maldade, ela é ensinada, a bondade já vem com a própria pessoa, porque é instintivo, né? Você ali, os bichinhos, o carinho e tudo mais. Dá para você ensinar, dá para você reforçar com atividades e uma série de outras coisas. Mas é mais difícil. Quanto maior fica, igual essa galera da Terra plana, que bem grande, é mais difícil. Muitas vezes entende só pela dor. Uhum. E da dor dos próximos a você, né? Não é nem a dor do outro. Às vezes eu vejo a dor do outro ali muitos anos, só que aí quando a minha mãe, quando minha irmã, meu irmão sofre disso, aí eu falo, puxa, olha como a galera sofre disso e eu não sabia. Acho que é mais pela dor que a galera exerce essa questão de empatia. Mas tem as crianças, né? As pequenininhos, olha para os pequenininhos, eles são super empáticos. Doam as coisas, dividem as coisas, eles aprendem a não fazer. Os mais velhos. Tirando aquela fase dos 2, 3 anos que eles são super individuais, que tá todo mundo no mesmo quarto. Cada um quer brincar no seu brinquedo e ninguém olha pra cara de ninguém. Mas é uma fase do desenvolvimento. Depois disso, eles são empáticos. Eles que são... eles aprendem dos pais, né? Não divide, não fala com aquele ali. Peraí, você não sabe quem ele é, nananã. Então a gente começa a ficar mais egoísta. Mais pra nós, menos empáticos. Se passaram 30 minutos e parece que a gente começou a falar agora. Mas aí a gente não pode esquecer do nosso novo quadro, né? Que foi inaugurado semana passada. Da pergunta semana aleatória. Retrasada, na verdade. Da pergunta aleatória. A gente está muito adiantado. A gente está... Da pergunta aleatória. Exatamente. E hoje é minha? Se você quiser, mas eu também tinha anotado aqui. Não, vou fazer uma que eu pensei agora, assim, um pouco antes da gente. Se você não quiser responder, você não responde. Se quiser cortar, também corta. Guilherme. Solta a vinheta! Vamos lá. Guilherme. Oi. O frio é psicológico? Não é psicológico, mas você pode psicologicamente talvez driblar ele se você tiver um treinamento muito bem executado por muito tempo. E aí provavelmente nessa hora as pessoas estão falando, que você é idiota? Mas aí eu explico. Vamos pegar o caso dos monges Shaolin, que na teoria são o treinamento para monge mais difícil, mais complexo e de maior abrangência. Eles são treinados desde pequenos em condições não exatamente extremas, mas em ambientes extremos e com exercícios muito difíceis. Então eles têm que, por exemplo, ficar horas pendurados com a cabeça
pendurados não, né? De ponta cabeça, com a cabeça servindo de apoio, não com as mãos. Aquele negócio de deitar numa cama de pregos, andar sobre... Sobre as chamas, né? O fogo. Isso, né? Sobre as chamas, sobre o fogo. Tudo isso, você tem um treinamento físico, mas você tem um treinamento psicológico muito forte. Aí a gente entra, para variar um pouco, na parte da meditação. A partir da meditação, você consegue ter um controle muito grande do seu corpo. Você consegue aumentar seu batimento cardíaco. Então, em função do seu aumento do batimento cardíaco, você tem mais sangue fluindo sobre o seu corpo, então você tem uma elevação da temperatura. Assim como você consegue fazer o inverso também, você consegue diminuir seus batimentos cardíacos, você tem menos sangue correndo, sua temperatura cai. Então você consegue trabalhar, lógico, são muitos e muitos anos de treinamento e provavelmente não sejam todos que consigam. Mas, aí respondendo a sua pergunta, com o devido treinamento, com o devido empenho, você pode conseguir transformar o frio num fator psicológico. Lógico, você não vai ficar um ano sentindo frio e trabalhando nisso. É uma coisa que talvez você tenha usado só no momento específico. Mas você acaba tornando, por um breve momento, o frio apenas um fator psicológico. Muito bom, muito bom. Parece que você esperava, né? Eu sinto frio, a psicóloga, mas eu sinto frio quando eu vejo filmes no gelo. Porque dá uma bugada. E meu nariz coça quando eu vejo cigarro na televisão, por exemplo. Tipo, o cigarro não tá do lado, mas coça. Tem um negócio muito interessante, Dani, você já deve ter reparado. Eu não sei se tem um nome técnico para isso, provavelmente tem. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ou está num grupo de pessoas conversando, você sempre tem alguém ali que está, enquanto ouve a pessoa conversando, ele está mexendo a boca como se estivesse falando, imitando as palavras que a pessoa está falando, né? Então, eu vou mexendo minha boca sem emitir som, mas eu estou, né, só ali gesticulando a mesma coisa que a pessoa está falando. Isso acaba trazendo para outros lugares, né? Você sente frio, muitas vezes, por uma síndrome, eu não sei exatamente como definir isso. Por isso, né? Você está vendo um negócio de frio, você está tão naquilo que você acaba sentindo. O cigarro é a mesma coisa. Tudo bem que o cigarro pode ter outros fatores, talvez, né? O frio também, na verdade, né? Você pode ter... Faz sentido? Faz sentido. A neurociência deve explicar, né? Eu não entendo muito, mas... não, com certeza. Igual o bocejo. Se você não entende, imagina eu. Eu dei meu puta discurso aqui pode estar falando a maior absurdo do mundo. Não, foi muito bom, arrasou. Vai, faz sua pergunta. Cara, Ai, Guilherme. É bizarro, cara. Porque assim, quem ouvir vai achar que é combinado. Mas, mano, porque tem muito a ver com o que você falou. Cara, tem muito a ver. Tem uma série de documentários no Netflix, mas um documentário experimento, eu não sei exatamente como denominar, que é com, eu anotei o nome dele aqui, Darren Brown. Ele é um mentalista e um ilusionista. Então são uma série de episódios onde ele propõe alguns experimentos. E entre os experimentos, deixa eu abrir aqui para poder falar melhor, porque eu sempre esqueço. Tá na Netflix, tá? Então, entre algumas coisas, tem tópicos como fazer uma pessoa normal cometer um assassinato, como fazer um racista dar sua vida para salvar um imigrante legal, e o que eu queria abordar agora, que eu tinha separado para abordar, que é a cura pela fé. Então, vou ler rapidinho um resuminho aqui, se você me permite. Ele aparentemente cura uma mulher de sua artrite reumatoide, alivia a dor do dente do siso de um homem e restaura a visão perfeita de um homem que usa óculos. Ele não está dando crédito a Deus pelos seus feitos, é claro, mas isso não elimina o brilhantismo da experiência. Então, na verdade, o que ele faz é uma técnica até muito utilizada hoje em dia, que é você dar o poder na mão da pessoa e fazer ela acreditar nisso. Certo? Mas claramente isso tem fatores psicológicos, acho que na linha de frente, porque você se curar a partir do seu pensamento, você tem que pelo menos ter algo muito forte ali. E pelos experimentos deles dá certo.
Só que o que explica isso, Dani? Como que funciona? Qual que é o trabalho que você tem que fazer tão forte ali para isso conseguir se tornar palpável e até certo ponto real? Isso é uma pergunta para mim? É, porque ele conseguiu fazer no documentário, Zé. Se vira aí. Eu não faço ideia. Eu sei que acontece. Conheço pessoas que têm um. No Espiritismo tem o Dr. Fritz, lá, não sei falar, mas eu sei que as pessoas fazem cirurgia espiritual e nunca mais sente aquela dor na vida e cura mesmo. Uhum. Então, assim, quem sou eu para. Acontece, é real, é fato, as pessoas nunca mais sentiram. Agora, o que precisa? Sei, porque entra no campo da fé. Entra num campo que a ciência não explica. A ciência ela não explica a fé, não é porque ela não quer, é porque não é palpável, né? Senão ela já teria explicado. Deus também. A ciência só consegue explicar aquilo que ela consegue analisar, quantificar e tudo mais. Então, quando entra no campo da fé, não tem o que explicar. Eu acredito que seja uma coisa muito mental mesmo, é igual efeito placebo, né? Você toma um remédio de açúcar e você fica bem. Agora, o que acontece? Não tem. É igual rituais sagrados, né? Do candomblé, por exemplo, dessas religiões, onde o cara toma uma garrafa inteira de rum, de álcool, e ele sai sóbrio. Então, assim, a ciência nem entra nisso, porque ela não consegue até hoje, ela não conseguiu até hoje, 2020, explicar como é que o cara fica sóbrio. Então, tem alguma coisa a mais. Então, se tem alguma coisa a mais que a gente não consegue analisar, quantificar, entender, não tem, eu vou até falar uma besteira aqui, então eu prefiro não responder. Para mim é fé, entra no campo da fé, né? E esse cara consegue utilizar isso a favor da pessoa e dele, então é muito bonito. Agora, o que ele consegue fazer, não sei. É efeito placebo? Também não sei. Né? A fé não é nada mais do que você acreditar muito forte. Sim. Então não passa tudo por um fator simplesmente psicológico? A fé, o sentimento e a crença, sim. Mas o acontecimento, não. Porque eu estou acreditando que eu vou curar minha apendicite, certo? Essa é minha crença, é minha fé, mas eu curei, de acordo com esse ritual. É isso que você me perguntou, é isso que você me falou. Eu curei. Como que isso se deu? Aí essa parte não tem como. Agora a fé, a fé, na verdade, é você pular no escuro e ter a certeza. Não é otimismo, tá? Otimismo é achar que vai dar certo. Mas é você pular e ter a certeza de que você vai ser amparado. É um negócio tão forte, você fala assim, eu vou pular daqui, eu seria amparado. É muito forte, é muito genuíno. Agora, isso daí é psicológico, daí é do pensamento, beleza. Agora, como que curou? É igual né, o câncer, como é que as células cancerígenas pararam de se reproduzir? A pessoa começou a fazer um monte de coisas de fé, começou a orar. A ciência não consegue. Aí é quando o médico fala, isso aí é o tal de milagre. Aqueles médicos bem céticos, ele fala assim, ó, não sei o que aconteceu aqui, provavelmente você tem muita fé. E não tem como a gente entrar nesse campo que a gente não consegue mensurar, quantificar, né? Agora, a crença é psicológica, acreditar que vai dar certo, acreditar que eu vou pular e serei amparado. Mas o resultado não é, Gui, o resultado é algo físico, né? Como é que eu não tenho mais dor? Não tenho mais apendicite, não tenho mais enxaqueca. O que aconteceu? Como que... Porque tem questões químicas do corpo. Como é que... Sim, muito fortes, né? Essa parte... Então conclui-se, na verdade, que o pensamento é uma arma muito perigosa, né? Sim. Tanto pro bem quanto pro Tanto pro mal. mal. A gente volta pro início do vídeo. Encerrou muito bem. Porque é isso. É isso mesmo. Legal. Então, obrigado, Dani. A gente tá realmente saindo bem nisso. A gente tá se achando, né? Não sei. Eu acredito que sim. Deem feedbacks, pessoal. A gente fica muito feliz com os feedbacks. Certeza. Então, o episódio de hoje ficou um pouquinho mais comprido, mas vale a pena. Uhum. Obrigada, gente. Obrigada por Valeu. assistir. Mandem feedbacks. Semana que vem estamos aqui com mais um tema surpresa e mais perguntas aleatórias. Obrigado aí, Dani. Obrigado, pessoal. E como a Dani é a nossa blogueirinha, eu tenho que aí pedir pro pessoal se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar. Não é curte, dá um like, que vai ficar descolado. Compartilha com os amigos. Bota no grupo do WhatsApp, enfim. Valeu, Dan. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau.